Olá, velejantes! Hoje vamos falar sobre um clássico da literatura russa, A Morte de Ivan Ilyich, de Lev Tolstói. Esse pequeno grande livro já estava fazendo aniversário na minha estante. Eu havia comprado ele ano passado a fim de conhecer o Tolstói, esse grande autor russo, né, super conhecido. Ele nasceu em 1828, morreu em 1920 e ele escreveu livros super famosos, super importantes para a literatura mundial, entre eles A Morte de Ivan Ilyich, esse livro que a gente pode ler em uma tarde se quiser, né? Ele é pequeno e super fluido, mas que a gente fica digerindo por vários dias. Esse livro conta a história da vida e da morte de Ivan Ilyich, um homem bem posto socialmente na vida, trabalhava como juiz em um tribunal, tinha uma família certinha, tinha uma casa boa, tudo como manda o figurino, né? Ele se preocupava muito em fazer as coisas corretas, em ter uma vida correta, né? O correto dele aos olhos da sociedade, né, como que a alta sociedade via. Então, essa era a preocupação dele, né, como se a vida fosse um roteiro que ele deveria seguir. E esse livro, apesar de ter sido escrito em 1886, ele é muito atual, ele é uma história atemporal. Bem no início da história a gente já tem o velório do Ivan Ilyich, onde a gente vê o comportamento da família e de seus supostos amigos, e a gente percebe que ninguém está verdadeiramente triste com a morte dele, e sim preocupados com o impacto disso na sua vida, né, com o transtorno desse velório. E logo após essa primeira parte a gente vai conhecer a história de vida dele. Então a gente vai saber que o Ivan Ilyich é um homem que sempre se preocupou em ter um bom emprego, uma boa colocação social, em ter uma boa esposa, né? Ele casa com a esposa dele, que ele não amava, não foi por amor, ele casou com ela porque ele viu que ela seria uma esposa correta, que daria filhos corretos, numa vida correta, né? Ele era muito preocupado, assim, em fazer tudo certinho, como eu falei antes. Então, os planos dele dão certo, ele casa com essa mulher, eles têm filhos, ele consegue subir na profissão dele até que ele vira juiz, eles compram um bom apartamento que ele mesmo decora, cuida da decoração, né? Decoração essa que é igualzinha à decoração de todas as casas das famílias abastadas ali da região onde eles vivem. Então, eles seguem essa vida dessa maneira, convivem com pessoas do mesmo círculo social, né? Convidam essas pessoas para sua casa. Ele e a esposa dele frequentam também casas de pessoas desse mesmo estilo, e ele pensa por um bom tempo de sua vida que tá tudo bem, que ele é pleno, que a vida dele é o que ele queria. Eis que uma doença que não chega a ser nomeada no livro, mas que o leitor saca o que é, se instala no corpo de Ivan Ilyich e começa a fazê-lo sofrer muito, ele começa a ter dores horríveis, os médicos não sabem direito o que é, cada um dá um tipo de medicação que nunca resolve, e aquilo vai se agravando, né? Acho que o livro é focado mesmo nesse sofrimento, nessa angústia dele, e o autor descreve isso muito bem, ele passa esse sofrimento pra gente, a gente fica assim angustiado. E no meio disso tudo, né, depois de um tempo que ele tá sofrendo com essa doença, ele começa a questionar muitas coisas e ele percebe aí o quão vazia é a sua vida. Agora que ele tá na beira da morte, ele se toca que ele vivia uma vida vazia, superficial, e ele começa a ter alguns insights sobre isso, começa a questionar muitas coisas. E, claro, para saber se antes de falecer ele teve a sua redenção, ele encontrou a paz, é preciso ler esse livro. Essa leitura me trouxe angústia, seguida de melancolia e vazio existencial. Eu acho que é impossível a gente passar ileso por esse livro. Apesar dele ser curto, dele ser simples, dele ir direto ao ponto, ele é de uma profundidade que faz a gente se questionar a própria vida, as próprias escolhas, faz a gente refletir muito
sobre tudo, sobretudo que a vida é tão frágil. A qualquer momento a gente pode ter alguma coisa e morrer, igual o personagem do livro, e a gente fica perdendo tempo com coisas tão superficiais, tão fúteis às vezes, se preocupando com a opinião dos outros, deixando de fazer coisas só por causa da sociedade. E a gente deveria apenas fazer o que faz a gente feliz, apenas viver. A escrita do Tolstói, como eu falei, é bem simples, bem direta, mas tem uma profundidade, né, apesar de fluida. E esse livro aqui me fez ver por que ele é tão cultuado, né? Por que tanta gente fala, por que é um clássico até hoje. Então eu entendi, ele me despertou muitos sentimentos, fiquei muitos dias pensando sobre ele. Claro que, como eu disse, foi meu primeiro contato, não li ainda outras coisas dele, né, pra poder falar, mas me despertou vontade, né? Eu já tinha vontade de ler outros livros dele, mas agora sim, com certeza vou ler outras coisas ainda, né? Eu acho que é muito pouco ainda para conhecer o autor, mas é um livro que eu super recomendo já para quem quer começar a ler o Tolstói. Essa edição é da editora Antofágica, ele é pequenininho mesmo, né? E pelo que eu vejo, a maioria dos livros da Antofágica são assim nesse formato, mas ele é muito bonito, ele tem capa dura, ele traz algumas ilustrações bem interessantes também. Ele veio com esse card que tem uma foto, né, da cidade da Antofágica, então é um postal com uma brincadeirazinha aqui da editora. Dá para usar como marcador de página, inclusive, durante a leitura. E no final dessa edição a gente tem um material extra bem interessante, onde a gente tem análise da obra do autor, do próprio livro em questão, que é A Morte de Ivan Ilitch, e outros também. E também temos um pouquinho sobre a história de Lev Tolstói, que é muito interessante. Fazendo essa leitura sobre a vida do autor, eu arrisco dizer que a gente pode dividir as suas obras entre as duas fases da sua vida. E essa obra aqui claramente faz parte da segunda fase da sua vida, né? Segunda e última, que foi quando Tolstói abriu mão de sua fortuna, abriu mão de todos os direitos autorais de suas obras e passou a viver como um eremita. Ele tinha seguidores, inclusive, né? Ele espalhava a sua filosofia e muitas pessoas seguiam essa filosofia, seguiam o Tolstói. Então é uma história muito interessante, aqui a gente tem mais detalhes sobre ela, então eu indico essa edição aqui, apesar de achar os livros da Antofágica muito caros, tá? Então eu indico desde que comprada numa promoção, que foi o que eu fiz, ainda assim, né, mesmo sendo caro, eu acho que vale a pena por todo esse material extra aí, acho que para quem gosta do autor e para quem quer conhecer ele é interessante. E vou deixar o link aqui na descrição, né? Se alguém quiser comprar ele pela Amazon, e se tiver no Magazine Luiza também, eu deixo aqui. E, enfim, eu indico a obra, né? Mesmo que não for nessa edição, mesmo que for em outra mais acessível, porque é um livro que ele é bem profundo, ele traz muitas reflexões, mas, né, como eu falei, ele é de difícil digestão. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de fazer um convite. Algumas pessoas já sabem, né, porque eu tô divulgando isso, mas a partir do dia 5 de janeiro eu vou organizar uma leitura coletiva do livro A Guerra dos Tronos, de George Martin. Na verdade, eu pretendo fazer a leitura coletiva de toda a saga, do que temos até agora, né, do que o Martin se dignou a escrever. E pra mim vai ser uma releitura, então resolvi convidar, né, quem quer ler ou reler, enfim, ler comigo, e eu acho que vai ser bem legal. Essa saga é maravilhosa, é uma das minhas favoritas da vida, então eu vou deixar o link na descrição, tá? Para alguém, se alguém quiser se inscrever, é só colocar o nome e o telefone para adicionar no grupo do WhatsApp, onde a gente vai se organizar, vai fazer a maioria das discussões. Então, sintam-se todos convidados, quem quiser ler isso junto com a gente. Começa dia 5 de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like se sim, e se inscrevam no canal, caso ainda não forem inscritos, que isso me ajuda bastante aqui no YouTube. E obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!